Alô pessoal, direto ao ponto aqui. O Grêmio vive uma situação desesperadora. Todo mundo sabe, no Campeonato Brasileiro não pode cometer a mínima margem de erro e é muito triste constatar que a pessoa que mais faz as coisas erradas é o comandante. O técnico Wagner Mancini é a pessoa que mais deveria zelar, mais deveria trabalhar para que as coisas fossem feitas da maneira mais adequada, da maneira mais lógica, para que tudo desse certo, para que nada fosse feito de maneira equivocada. Essa é a pessoa que mais comete erros. É muito triste ver o Grêmio nas mãos de um técnico, infelizmente, os números estão mostrando isso, sem a capacidade para conduzir a equipe nesse momento de turbulência. Vamos ao que aconteceu no jogo da terça-feira contra o Flamengo. Por que o Wagner Mancini demorou tanto para colocar o Borja no jogo contra o Flamengo? É até compreensível que ele tenha dado uma chance para o Diego Souza começar, mas quando as coisas passaram a não funcionar com o Diego Souza, era o momento já do técnico ter voltado na segunda etapa com o Borja, que é um jogador mais rápido, se movimenta mais, tem mais capacidade de enfrentamento com os zagueiros. Esse foi o primeiro erro dos tantos cometidos pelo Wagner Mancini no jogo contra o Flamengo. Outro erro, por que colocar o Alisson? Qual a contribuição técnica que o Alisson poderia dar para a equipe do Grêmio? Mas eu vou explicar esse erro aqui. Ele colocou o Alisson porque ele não colocou o Elias na relação dos jogadores concentrados. Se ele tivesse colocado o Elias na relação dos jogadores concentrados, o Elias poderia entrar pelo lado do campo e o Campaz poderia fazer o papel mais centralizado naquele momento. Mas não, o Elias não estava na relação e por isso que se atrapalhou completamente o técnico Wagner Mancini. Por que ele retirou o Campaz? Tinha que colocar o Douglas Costa? Claro, tinha que colocar, todo mundo sabe, embora a situação física dele seja muito abaixo daquilo que se imaginava. Mas precisava ter tirado o Campaz. Os dois jogadores poderiam representar uma qualidade ainda maior para a equipe, mas o Wagner Mancini quis tirar o jogador Campaz. Esses foram os erros da terça-feira, mas os erros não pararam na terça-feira. Os erros continuaram na quarta-feira, quando saiu a lista dos jogadores que foram para a Bahia. E nesta lista, de novo, não estava o atacante Elias. E nesta lista, mais uma vez, estavam 3 centroavantes. O Jonathan Robert não pode jogar, ele está suspenso, foi expulso. O Grêmio precisa de um jogador do lado do campo e ele não coloca o Elias. Ele tem o Douglas Costa, é verdade, mas o Douglas Costa está quase que pela metade. Coloque o Elias como uma alternativa, pelo menos. Não, ele não coloca o Elias e aí coloca de novo 3 centroavantes. Coloca o Borja, coloca o Diego Souza e coloca o Thuram e não coloca o Elias. Estou lembrando aqui os mais velhos que assistem aqui o canal haverão de lembrar, isso há muito tempo, e perdão para os mais jovens que me assistem agora, uma vez o atacante Éder, que jogava no Grêmio, depois jogou na seleção brasileira, tinha vindo do Atlético Mineiro, ele aprontou uma sacanagem para o técnico Tele Santana no vestiário do Grêmio. Os mais velhos saberão que sacanagem foi essa. Pois o Éder foi retirado de uma decisão, de um jogo decisivo pelo Tele Santana por causa dessa sacanagem. Eu estou imaginando que o Elias tenha feito algum tipo de brincadeira de mau gosto, alguma sacanagem com o Mancini, para que ele simplesmente tenha descartado o atacante Elias dos seus planos. Ou ainda está pagando pelo erro cometido no primeiro gol do América Mineiro, naquele jogo que já faz tanto tempo lá em Belo Horizonte. Ou seja, os erros do Mancini começaram na terça-feira, no jogo contra o Flamengo, passaram pela quarta-feira e o Grêmio não pode errar nesse momento, sobretudo por parte do seu comandante. O homem que tem que fazer as coisas certas não pode errar. Rapidamente aqui, entrevista muito boa do Denis Abraão para o Sérgio Boas, nesta quarta-feira na Band. Denis prometendo mais uma vez incendiar o vestiário, dizendo que os jogadores vão entrar contra o Bahia com a faca nos dentes, entre os dentes, mas muito temeroso de que haja problemas por conta da arbitragem. Está com medo da arbitragem o Denis Abraão, porque acha que o Bahia passou a ter muita influência depois daqueles prejuízos que teve contra o Flamengo, que aliás resultaram na queda do Gaciba do comando da CBF. E mais, o Denis teve um possível favorecimento da própria CBF ao Bahia, porque quem comanda a CBF nesse momento é um baiano, Edinaldo Rodrigues, ele que por 18 anos foi presidente da Federação Baiana e hoje comanda a CBF. Ele está apavorado com possíveis influências externas, mas não pode esquecer de jogar futebol o Grêmio. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, se inscreva aqui no canal, sempre um grande prazer contar com você por aqui. Até a próxima!